Namastê! Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje eu tô aqui para falar sobre por que a nossa mente é tão dispersa. Por que quando a gente tenta focar a nossa mente não para. Quando você para meditar, por exemplo, e aí o professor fala, feche seus olhos, observa a sua respiração. Você começa a observar a sua respiração, observa uma, duas, aí vem um pensamento. Se você não presta atenção nisso e deixa a sua mente vagar, daqui a pouco você está o tempo todo ali, ao invés de prestar atenção na respiração, você está o tempo todo prestando atenção na sua própria mente, né? no assunto da mente. Você entra ali no assunto da mente e fica prestando atenção. Aí o professor fala, agora abra os olhos. Você nem escutou o professor falando abra os olhos, porque aí você viajou ali na maionese, você viajou ali na sua mente. Mas por quê? A gente sabe que isso acontece com todo mundo, mas por que isso acontece? Porque a natureza da mente é a dispersão, né? A natureza da mente é ser dispersa. Por quê? Porque a mente vem do elemento éter, né? O éter que representa o espaço. Vem o tato dos olhos, vem a visão do nariz, vem o olfato dos ouvidos, a audição, da boca vem a fala, né? Do éter também vem a mente, que é esse sexto sentido, e do éter também vem o som, a audição. A ação é falar. A fala também pode ser uma fala mental. Você não consegue falar? Se você falha a palavra, né? Então, fale qualquer coisa na sua mente. Tipo, pare agora, aí você produz. Você vai falar assim, eu estou assistindo a Carol. Aí você fala na sua mente. Né? Você consegue falar na sua mente. Existe uma voz. Da onde vem essa voz? Do elemento éter, presente no seu corpo. Do elemento éter, como eu já falei, que vem o sexto sentido, né? A mente também é chamada de sexto sentido. Ela também pode ser chamada de sexto sentido, que vem do elemento éter. Então é por isso e assim o elemento éter, que não tem definição, não tem limitação, né? É o espaço, né? O éter produz o espaço, né? O espaço material não tem limites. Tudo tem limite. O fogo tem uma forma. A água tem uma forma, né? O oceano chega uma hora que ele acaba, né? Ele termina ali na praia, de uma praia até a outra, né? Ele tem uma, senão estaríamos debaixo da água, né? Graças a Deus o mar termina. Tem uma limitação para a água, assim como todos os outros elementos, né? A terra, né, mais bruta ainda, né? Até o ar, né? O ar está dentro do espaço, né? As moléculas de ar têm também uma forma, né? O vento ele tem as massas de ar, né? Elas estão localizadas em um lugar, né? A massa de ar que passa ali do Polo Sul vai subindo para o Polo Norte, né? Então, o ar também tem uma limitação. E é por isso, e a sua mente, fazendo parte do elemento éter, por isso que ela é tão estável. A mente de todo mundo é assim, tá? É a natureza da sua mente é ser instável. Por isso que você viaja lá na maionese, no passado, no presente e no futuro. Tenta criar alguma coisa, mas não consegue, né? Não consegue produzir. Por exemplo, você tem uma apresentação para fazer uma reunião. Você vai lá, apresenta, faz a sua apresentação. Quando você termina, dá 5 minutos, você fala, nossa, eu tive uma outra ideia. Eu poderia ter falado de outra maneira, né? A sua mente, ela não para de produzir, de criar, produzir pensamentos. A nossa mente ela é muito ativa, né? Ela é ativa como o vento. No Bhagavad Gita, Arjuna fala para o seu mestre Krishna, é mais fácil controlar o vento do que controlar a mente, Senhor Krishna, né? Quando Krishna fala que deve-se controlar os sentidos, principalmente a mente, né? O que é controlar a mente, o que é controlar os sentidos? É você, racionalmente, usando a sua consciência, produzir escolhas melhores, né? Será que vale a pena sempre querer ter razão? Será que vale a pena falar tudo o que vem à sua mente? Será que você não consegue, não seria melhor controlar a sua mente, controlar os seus impulsos, né? Controlar a sua
querer falar. Mais difícil ainda controlar os seus sentimentos, né, as suas emoções. Quantas vezes sem querer a gente entra numa discussão, né, começa a falar um assunto, vamos dizer, mais polêmico. Você quer falar sobre religião, sobre política. Por que a gente não consegue falar de uma maneira tranquila, né? Eu gosto do time A, você gosta do time B. Eu defendo a ideia A, você defende a ideia B. Daqui a pouco a gente tá ali se bicando, né? Como dois pássaros ali se bicando, brigando, porque a emoção, por algum motivo, né? A emoção começa a se envolver, você começa a se envolver com a emoção enquanto você tá ali falando, e aí essa discussão pode até virar uma briga, né? Uma conversa pode virar uma briga, né? Porque a gente fala, não vamos discutir religião, fé, política, né? Por que não? Por que eu não posso simplesmente defender a minha ideia, né? Por que você tem que reagir àquilo? Será que não é possível falar para outra pessoa? Não, realmente, olha, o que você está dizendo é errado, né? É errado você ter qualquer preconceito e, pior ainda, né? Expressar isso, né? Dizer, eu não gosto de você porque você é negro, né, por exemplo. Isso está completamente errado, né? Quantas vezes a gente quer defender uma ideia e realmente a gente tem razão, é o certo, é o correto de se viver em sociedade, né? Ter algumas regras e leis, mas a gente defende aquilo com agressividade, né? A gente fala, eu vou até repetir o exemplo, né? Um exemplo clássico do meu professor, o Cláudio Nigro, que ele fala, para defender os animais, a gente diz que a pessoa deve ser torturada igual, né? Então, não é bem por isso, né? Não é assim com essa violência, não é com a violência que você vai resolver outra violência. Com certeza devem ter outros meios, né, de combater o crime, por exemplo, contra maus tratos aos animais, né? Não é torturando um ser humano que você vai resolver o problema dos crimes, dos maus tratos contra os animais, né? Então é isso, né? A gente se pega ali presos às nossas emoções, a gente reage, age de acordo com as nossas emoções e depois se arrepende. Eu não devia ter falado aquilo. Aí você vai lá, pede desculpa, mas às vezes você falou algo muito grave para alguém e falou ali num tom agressivo, ou às vezes falou o que não devia, né? Nem sempre é só porque você fala manso, tranquilo, que você não está ferindo gravemente alguém. É ter o controle mental, né? Controlar a sua mente, essa mente que é tão dispersa, que tem uma personalidade tão forte. Então é controlar a mente e falar, eu não vou falar isso, eu não vou me expressar dessa maneira com essas palavras. E começar a pensar, por que eu acho isso? Por que eu deveria falar isso para aquela pessoa? Né? Qual é a causa, da onde vem, qual é a raiz desse pensamento, qual é a raiz dessa atitude, o que está por trás dessa minha atitude, desse meu pensamento, dessa vontade de ir lá e falar tal coisa, né? De corrigir a outra pessoa, né? Corrigir um adulto, uma pessoa que é tão adulta quanto você, e você quer fazer a pessoa mudar de ideia, né? Então, você quer controlar ali a outra pessoa por alguma maneira, por algum motivo. E o que nos alivia, né, a boa notícia dentro desse papo, é que é possível controlar sim a nossa mente, é possível educar a nossa mente, é possível fazer da nossa mente a nossa amiga, a nossa melhor amiga, né? Ter pensamentos bons, pensamentos que nos ajudam. Quando você precisar focar, você foca. Quando você precisar dormir, você dorme. Quando você precisar só escutar, você só vai escutar. Você vai falar e você não vai falar coisas que vão te trazer arrependimento, que vão machucar, magoar uma outra pessoa que às vezes você realmente ama muito e aí, sem querer, você magoou a pessoa, aí a pessoa fica triste e você tem que ir lá pedir desculpa e pensar, né? E falar, não, realmente eu não devia ter falado aquilo, e controlar esse impulso. E como a gente faz isso? Através de práticas de introspecção, como meditação, o yoga, que está dentro da meditação, né? A meditação que faz parte ali do yoga, através de terapia, de autoconhecimento, né? Ferramentas que nos ajudam no autoconhecimento, a nos entender,
a entender o que está por trás dos nossos pensamentos, da nossa personalidade, né? Por que eu sempre ajo dessa maneira, por que eu sou tão impulsiva, por que eu sou tão medrosa, por que eu sou tão nervosa, por que eu sou tão pacífico, por que eu não consigo falar o que eu penso, por que eu não consigo dizer não. Então esses processos de autoanálise, de introspecção, de reflexão, terapia, tudo isso ajuda a controlar esse sentido, esse sexto sentido, a controlar essa mente que tem a sua natureza já instável e volátil. Bom, então aqui no canal, se você quer começar a entender a sua mente, como funciona esse mecanismo, né, sobre o que eu estou falando, acesse as nossas playlists, né, playlist aqui, práticas de meditação, de respiração. Tem tudo isso aqui no canal, assiste lá e depois comenta como foi. Muito obrigada. Namastê.